Bom dia, seja bem-vindo a mais um devocional. Hoje é um dia nublado, é uma alegria estar aqui, é uma alegria demais estar com Deus. E Deus proporciona para mim, proporciona para você, proporciona para aquele que pede, que bate na porta. Um lugar no meio de tudo isso, toda essa estrutura humana, um lugar muito bom de viver. Eu não sei você, né? Não sei o que você está lidando, o que você está passando, mas lidar com uma cabeça que não para, olha, tem gente que não suporta isso, adoece e até tira a vida, né? Lidar com sentimentos que você não sabe botar nome, que você não sabe o que fazer com o que está ali, ou sentimentos que estão ligados a passado. Já conheci gente de idade que não conseguia se desprender do passado, todos os assuntos, todas as conversas eram sempre sobre o passado, sempre sobre a infância. Então, existe um lugar no meio disso tudo, um lugar de encontro, um lugar de comunhão, um lugar de ligação com Deus que é bom demais, é bom demais. Então, eu desejo que você conheça isso, eu desejo que você tenha isso na sua vida, que você saiba o que isso é. Tá aqui, ó, pastora Nilce chegando, né? Uma pessoa importante, uma pessoa maravilhosa que apresentou, né, o evangelho para mim, tá aí, ó, sempre evangelizando e orando e jejuando por nós, pela nossa vida, né? E estou aqui falando com eles, Nilson, preparando para orar. Vamos orar junto hoje, já que tu está aqui, né? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos colocar na presença de Deus a casa de você, a sua família, a minha casa, a minha família. Senhor, colocamos na presença de Deus todas as pessoas, todas as famílias que estão assistindo isso, Senhor, todos os seres humanos que estão hoje buscando, através desse devocional, um pouquinho de contato contigo, ou um arrependimento para retornar, ou uma edificação para se fortalecer, ou um acesso, Senhor, ou estão só curiosos, Pai. Então, independente do tempo que essas pessoas te conhecem, que haja uma camada mais profunda, que haja um nível maior, Senhor, que haja um espaço em que essas pessoas consigam ter um encontro mais profundo contigo, encher, Senhor, o templo do coração da Tua presença e não de todo engano, de toda dor, de toda falta, de todo trauma, Senhor. Começa a lavar o coração dos homens, Senhor. Começa a lavar o coração, quebrantar aquele que está disponível, aquele que tem ouvido falar do Teu nome, aquele que quer saber quem és Tu, Cristo. Senhor, dá-nos uma palavra para hoje, para que possamos nos alimentar espiritualmente, Senhor, para suportar todas as adversidades desse mundo, Senhor. Nos dá hoje uma palavra de edificação, de alimento profundo para a nossa alma, Senhor, para que saiamos aqui, comecemos o nosso dia cheios do Espírito Santo, Pai. Cheio do Espírito Santo, que é a única forma de andarmos com um pouco de dignidade nesse mundo, um pouco de paz, Senhor, atributos que vêm de Ti, Cristo, do contato em Ti, Senhor, desse divisor, dessa divisa, desse espaço em que a carne se encontra com o Espírito e vai sendo purificada pelo contato, pela presença, do testemunho do Senhor Jesus. Pai, amém, Senhor. Mantenha os seus olhos fechados, se você puder. Deixe essa oração e vá orando com as suas palavras e transformando o seu coração, amadinho, preparando para o seu dia. Vai entregando nas mãos de Deus todas as suas angústias agora. Vai entregando na mão de Deus todas as suas preocupações de futuro, para que você consiga suportar por fé, para viver só na presença, só no presente, só na graça. Olha essas três palavras: presença, presente e graça, coisas que combinam muito bem com estar aqui. E é preciso um espaço de muita fé para você poder deixar o futuro para o futuro, andar sim com programação, andar sim sabendo para onde está indo, mas lidando apenas com o hoje, lidando apenas com o que está acontecendo dentro desse momento na sua vida, porque é no hoje que a graça está, né? A graça do Senhor Jesus está aqui e agora, nesse momento, quando você cessa passado e futuro e você se abraça nele, é que você experimenta o estado de graça. E permanecer aqui pede muita fé. Pede muita fé. Quer sugerir uma palavra, Nilce, hoje? Naquela que vier na tua cabeça e no teu coração agora. Continue todos buscando sabedoria em Deus, na palavra de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, orando sempre pela família, pelos filhos, porque a palavra de Deus diz que se nós não temos cuidado dos nossos, somos pior e infiel e negamos a fé. Então, em primeiro lugar, buscamos a Deus e pelos nossos filhos, nossa família, os nossos próximos. O mais próximo de nós que nós devemos cuidar é nós, para depois cuidar
os outros. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Enquanto a pastora Nilce estava falando ali, me ocorreu dentro de mim aqui de nós conversar um pouquinho sobre Romanos 7. E vou trazer então o que Romanos 7 tem e vamos digerir lá nas nossas vísceras, deixar isso penetrar fundo dentro de nós, né? E depois vemos que revelação, que entendimento podemos tirar disso. Então vamos lá. Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que elas só têm poder sobre a pessoa enquanto essa pessoa está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo, mas se ele morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido. De modo que se ela viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela estará chamada de adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo. E agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Pois quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Porém agora estamos livres da lei porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas de maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Vamos um pouco mais. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não. Mas foi a lei que me fez saber o que é o pecado. Pois eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Porém o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Porque se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta. Porque se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta. Pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo. Mas quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver e eu morri. E o próprio mandamento que me deveria trazer a vida me trouxe a morte. Porque pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou, por meio do mandamento me matou. Mais um pouquinho. Assim a lei vem de Deus, e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e o que é bom. Então será que o que é bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso, pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe a morte para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. Só mais um pouco. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Respira fundo, permita que toda essa revelação espiritual profundíssima do apóstolo Paulo possa entrar, penetrar, possa entrar em você, tocando os seus músculos, suas vísceras, a sua mente, o seu coração, os seus sentimentos, entrando em contato com tudo que tiver aí, independente do que tem aí, e não se ocupe, não se preocupe do que vai se levantar dentro de você contra essa palavra. Evite pensar nesse momento sobre ela, evite dialogar consigo mesmo, evite achar que você já sabe o que essa palavra quer dizer, porque se toda vez que eu achar que eu já sei o que a palavra quer dizer, de que forma Deus vai me revelar algo novo através da palavra? Pegue essa visão. A única forma de eu estar sempre aprendendo com Deus é sempre estar lendo a palavra de Deus como alguém que nunca soube nada sobre ela. Como uma criança, como alguém virgem, como alguém que tem a mente limpa. Então a única forma desse versículo fazer hoje algo profundo na sua vida é você relacionar-se com ele como se estivesse lendo ele pela primeira vez. Então permita, né, dentro do que eu tenho vivido hoje, eu posso dizer para você que à medida que eu silencio, que eu me calo, é que eu estou falando com você, mas senão eu estaria quietinho, né, para que isso possa achar algum espaço dentro de mim e de alguma forma o entendimento brotar lá de dentro da minha alma, do meu coração. Amém? Então mantenha os seus olhos fechados, feche os seus olhos, respira fundo e vamos lá. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Primeiro, ele está falando com a igreja romana, com judeus que estão morando em Roma,
Então são pessoas versadas no Antigo Testamento e que aceitaram e se converteram a Jesus. Paulo está fazendo aqui, dentro desse versículo, talvez uma das mais profundas filosofias, uma das mais profundas teologias, libertadoras, para um povo versado, instruído, provavelmente até mesmo de boa renda, de poder aquisitivo, né? Então vamos lá, o apóstolo Paulo está enviando uma carta para essa comunidade romana e está falando algo aqui, uma teologia extremamente profunda. Então não posso cair na tentação de interpretar isso. Vamos lá. Quando Paulo está dizendo que nós morremos, vamos fazer um caminho. Jesus falou disso já, com Nicodemos. É preciso que para entrar no reino de Deus, o homem nasça de novo. E isso para Nicodemos foi escândalo, surpresa. Ele dizia, como posso eu entrar de novo na barriga da minha mãe? Quando Paulo está dizendo o segundo ponto, a lei, a partir do momento que ela nasceu, ela também despertou o desejo de pecar. Isso remete a Gênesis, a árvore do conhecimento. A partir do momento que eu adquiro o conhecimento, eu passo a ter uma percepção de mim mesmo, do meu meio, e isso me leva a cometer erros. Então Adão e Eva, quando comem do fruto, a primeira coisa que fazem é percebem que estão nus e preparam folhas para se cobrir. E quando Deus se apresenta, eles sabiam do que se tratava a presença de Deus, e naquele momento sabiam do que se tratava a vergonha que eles sentiam, e agora passavam a ter vergonha e por isso se esconderam. Então eles se escondem de Deus. Deus, presença imutável, se apresenta no Éden, e os homens e as mulheres, o homem e a mulher se escondem e dizem, estamos com medo, estamos com vergonha, estamos confusos. Então quando Deus apresenta um referencial ao homem e diz, todas essas coisas levam à morte, todas essas leis aqui, ó, evitem esses caminhos, prestem atenção nessas coisas. Quando Deus apresenta em Moisés todas essas leis e diz, prestem atenção nesses caminhos, porque se não querem morrer, se querem permanecer vivos, ali começa o plano de resgate de Deus. O plano de resgate do homem dissociado, do homem caído. Então dá uma referência, um papel, uma folha escrita, diz assim, ó, isso aqui tudo leva à morte, mas Deus sabia da impossibilidade do homem de por si mesmo evitar aquelas coisas. Então por que Deus dá ao homem um referencial que o homem não pode cumprir? Por que Deus dá uma árvore ao homem sabendo que o homem não poderia lhe resistir por muito tempo? Porque existe algo nesse contexto espiritual que a maioria das vezes é ignorado, que é a presença de algo anterior ao homem, que é a presença de algo que tem vontade própria e dissociada do reino de Deus. E essa é uma das partes mais difíceis da teologia cristã, que é colocar um referencial e o que realmente representa a figura daquilo que a igreja chama de diabo. Nós poderíamos chamar de muitas coisas, mas a igreja chama de diabo. E esse diabo, que existe desde antes do homem, ele continua existindo e agindo desde então na humanidade. E todas essas coisas presentes e contidas dentro do diabo, dentro e fora do homem, e dentro dessa palavra a gente pode dizer que existem também coisas psicológicas, que existem também coisas dentro da corrupção da própria carne, que vão gritar, que vão pedir por desejo, que vão pedir por todas as coisas. Então Deus, através de Moisés, pela primeira vez torna consciente a batalha que o homem vai enfrentar. Então quando Deus diz não cobiçará, é porque a cobiça já está no homem, naquele homem. E é para que o homem se torne consciente do que ele deve lutar contra. Quando Deus diz honrará pais e mães, é porque o homem sentirá uma vontade inevitável em algum momento da vida de desonrar pai e mãe. Então, todas essas leis já são leis que prevêem, dentro da capacidade do homem, a batalha que o homem vai empreender. Então não são recomendações necessariamente do tipo, ó, cuidado com isso. Não é isso. Quando Deus está te dizendo, ele está dizendo assim, ó, você vai enfrentar essas 10 batalhas na sua vida. Você vai me desonrar, cuidado com isso. Você vai usar meu nome em vão, cuidado com isso. Você vai desonrar seu pai, cuidado com isso. Você vai cobiçar, cuidado com isso. E quando você fizer essas coisas, se arrependa. Lá em Moisés, Deus dá a possibilidade de arrependimento e sacrifício. Se arrependa. Se arrependa, coloque no carneiro o seu pecado e se purifique de novo.
E Deus sabia, obviamente, que aquilo se transformaria numa banalidade. Tudo isso estava previsto porque já estava prevista a vinda de Cristo. E o manifesto do segundo Adão, do homem ideal, da pessoa ideal, daquela que realmente viveu o plano perfeito, o plano original. Agora, a trama como um todo, mas e por que Deus fez isso, e por que Deus fez aquilo? Isso é um mistério, que ninguém talvez saiba, eu vou saber um dia. Talvez ninguém vai saber. A gente só consegue perceber, detectar alguns fragmentos dessa história. Com que finalidade? Com a finalidade de reconhecer que sem a ajuda de Cristo, a nossa vida vai ficar na mesma, Mata. Vai ficar como no início da oração, cheio de angústia, sem controle da sua mente, porque sem um mestre, sem uma referência, sem alguém que possa te ajudar, e esse mestre é Cristo. Aquele que já fez o caminho na carne, aquele que venceu a carne, e que não só te liberta pelo mérito do que ele fez, mas te liberta porque através da sua ligação com ele, ele te dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo no dia a dia, todos os dias da sua vida, vai começar a te ensinar a como administrar a sua vida, a sua carne e a sua humanidade. Então, se você não aceitou Jesus nesse momento na sua vida, eu peço e convido você. Feche seus olhos, respire fundo. E eu te faço as duas perguntas que me converteram no dia em que eu estava na garagem na minha casa, ainda usando drogas, completamente buscando Deus, mas de uma forma errada. Feche seus olhos e eu quero te fazer duas perguntas. A primeira é: quem você escolheria como líder mundial? Um rei, um soberano, digno, pelo qual você dobraria os seus joelhos e diria: esse me representa? Se você, como eu, escolheu Jesus Cristo, eu te faço a segunda pergunta que mudou tudo na minha vida desde então. Por que é tão difícil para você aceitar o que Jesus chamou de Pai? Aceitando o Filho e o Pai nesse momento, eu tenho certeza que a sua vida vai começar a mudar. Você vai começar a receber o Espírito Santo e ele vai te guiar e orientar a tua vida para os caminhos, ajeitando e te ajudando a lidar com todos esses desvios que a nossa natureza humana, obviamente, vai nos incitar. Amém? Fique em paz, fique com Deus e até o nosso próximo devocional.